Boa tarde a todas e todos. Seguindo igualmente o protocolo, no qual a gente representa muito lá na OAB, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, meia idade, estou chegando nos 50, então aproximadamente meia idade. Estou vestindo uma roupa preta e uso óculos para enxergar de perto. Nós vamos dar início agora à segunda mesa, que tem como temática Direitos Humanos e Normas Internacionais. A professora Melina será a primeira a nos brindar com a sua palestra. Apesar da professora Melina já ser da casa, inclusive eu já ofereci uma carteirinha da Associação da Advocacia Trabalhista para ela, de tanto que temos feito eventos em conjunto na temática ultimamente, mas vou apresentá-la. A professora Melina, ela tem estágio pós-doutoral realizado na Universidade de Coimbra, no Instituto de Direitos Humanos e Democracia. É doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos pela PUC de São Paulo, onde ela também realizou o mestrado dela. A graduação dela foi na Universidade Federal do Paraná, onde atualmente ela é diretora da faculdade e também professora da graduação e do stricto sensu, com área de atuação no Direito Constitucional e Direitos Humanos. É advogada sócia de Fachin Advogados Associados. E a professora Melina hoje falará para a gente sobre controle de convencionalidade na jurisdição brasileira. Professora, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico imensamente feliz de estar nesse evento, Direito Internacional do Trabalho e Sindicalismo. Cumprimento a todas e a todos os presentes na figura do presidente desta corte, desembargador Arion Mazurkiewicz. Cumprimento a todas e a todos também na presença do ministro Maurício Godinho, uma referência a todas e todos nós. Cumprimento também a Escola Judicial do TRT da 9ª Região, que sempre generosamente me estende convites para estar em fóruns tão qualificados de discussão como esse, e eu faço na pessoa da doutora Simone Galan, também estendendo meus cumprimentos à desembargadora Tereza Cristina Gosdal. E me permito também, ao cumprimentar todas e todos aqui da plateia, fazê-lo nas pessoas dos meus queridíssimos colegas da Universidade Federal do Paraná, professores que muito honram a nossa casa, professor Sandro Lunardi, professor Sidney Machado, professora Tatiana Friedrich e também um grande parceiro da nossa casa, doutor André Passos. Uma alegria poder estar diante de uma plateia tão qualificada. Queria cumprimentar também igualmente as minhas colegas de mesa, que me dão a honra aqui de ladeá-las nesse colóquio, em especial a doutora Thaís Poliana de Andrade, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Paraná. A doutora Thaís generosamente fez a minha apresentação e, de fato, acho que vou pleitear, doutora Thaís, a minha carteirinha de jus laboralista, porque falo isso sem nenhum falso elogio, porque falo às minhas alunas e aos meus alunos exatamente isso, que a Justiça do Trabalho é, sem a menor dúvida, o ramo da Justiça no Brasil que vem melhor aplicando o controle de convencionalidade, integrando os tratados de direitos humanos e dando cumprimento à expansão do nosso bloco de constitucionalidade, como o professor Hugo, inclusive, antes bem colocava. Portanto, é de fato uma alegria estar aqui e ainda mais dividir esse painel com a professora Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos. Uma honra conhecê-la, professora, e termos essa oportunidade de juntos dialogar. O meu tema proposto aqui é trabalhar o controle de convencionalidade na jurisdição brasileira, e eu vou partir de algo que já está bem assentado na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas assentado agora no preâmbulo da resolução
do Conselho Nacional de Justiça 168 de 2026, que ficou conhecido como Estatuto da Magistratura Interamericana, recentissimamente lançado, que começa dizendo: toda juíza e todo juiz nacional é também uma juíza interamericana e um juiz interamericano. Essa frase não é original do Estatuto da Magistratura Interamericana, é uma frase que, na verdade, já estava em 2003, num voto apartado do então juiz da Corte Interamericana, professor da Universidade Nacional do México, Dom Sérgio García Ramírez, em que ele falava exatamente isso, que é dever de toda pessoa magistrada na nossa região também aplicar as normas convencionais, sobretudo as normas interamericanas. Então, vem daí essa expressão que nos leva, na verdade, a um movimento fundamental, que é romper com um autocentrismo jurídico, com uma produção ainda exclusivamente estatocêntrica do direito, entendendo, portanto, que nós estamos dentro de um ambiente multinivelado, de um ambiente transversalizado, em que nós temos normas que vêm do âmbito interno, do âmbito internacional, que se impactam no sentido de ampliar a proteção dos direitos, de ampliar a proteção da dignidade da pessoa humana em concreto. E é justamente nesse entrecruzamento multinível que a magistratura também precisa atuar num ambiente multinível. E, portanto, muito bem-vindo o Estatuto da Magistratura Interamericana, que vem, na verdade, apenas a consolidar aquilo que nós já temos densificado, seja nas nossas obrigações constitucionais, seja nas nossas obrigações convencionais, e o que muitos ramos da justiça brasileira, e sobretudo a Justiça do Trabalho, vem fazendo já com bastante louvor. Então, o controle de convencionalidade na jurisdição brasileira, ele habita esse espaço que a gente, do direito constitucional, vem chamando aí de constitucionalismo multinível. E esse constitucionalismo multinível, ele é impactado por vários movimentos dialógicos. Esses diálogos se formam a partir de 3 grandes movimentos. Quem enuncia isso é a professora Flávia Piovesan, um marco teórico desse tema no nosso país, que tive a sorte e a felicidade de tê-la como orientadora de mestrado e doutorado. Ela vai falar que nesse campo o direito constitucional se internacionaliza e o direito internacional se constitucionaliza. E aqui eu me permito acrescer que ambos se humanizam. É nesse influxo desses diálogos, desses entrecruzamentos, que nós vemos formado aí esse constitucionalismo multinível, que tem como vertente, como diretriz, justamente um impacto transformador. Esses diálogos se formam no sentido de expandir estándares comuns, pisos mínimos a partir dos quais os Estados nacionais, as constituições, as legislações internas devem partir para maximizar a proteção dos direitos humanos. Portanto, é dessa premissa multinível que partimos, que nós não temos, se é que um dia houve, mas nós não temos mais um único lugar constitucional, nós não temos mais um único lugar de proteção de direitos. O que nós temos, na verdade, é a confluência, no nosso caso brasileiro, a confluência, sobretudo, de 3 grandes ordens, do plano local, da nossa ordem constitucional e da legislação infraconstitucional, do plano regional, muito consolidado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o que a Comissão e, sobretudo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem promovido em relação à proteção dos direitos na nossa região, e também no âmbito global, sobretudo no campo do direito do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e os demais tratados da Organização das Nações Unidas também como uma referência importante nessa conformação.
E daí que a gente vê se formar o que algumas autoras e alguns autores vão chamar de uma nova ordem pública, de uma nova espacialidade pública que trabalha, sobretudo, com a ideia da subsidiariedade. Óbvio, a responsabilidade primeira ainda é dos Estados, pela realização dos direitos, obviamente, mas existe também subsidiariamente todo esse arcabouço internacional que funciona, né, apenas quando os Estados não querem ou não respondem de modo satisfatório às violações de direitos humanos, como uma salvaguarda das pessoas e dos seus direitos. Portanto, a gente vê aqui, de fato, uma expansão do nosso bloco de constitucionalidade que gira em torno de um princípio básico, que é o princípio pro persona, que nada mais significa do que a prevalência da norma mais benéfica à vítima. Os diálogos multiníveis, eles acontecem justamente para expandir, para maximizar, para melhorar e majorar a proteção de direitos. Então, toda vez que uma norma internacional proteja melhor esses direitos, aplica-se a norma internacional. Caso venha do direito interno a melhor resposta, aplica-se a norma interna. Nós não precisamos aqui nos valer de outras regras de solução de antinomia, senão a do princípio pro persona, que inclusive está cristalizado na maior parte dos tratados internacionais de direitos humanos. E como se faz isso? Né? Qual ferramenta nos possibilita, no âmbito da magistratura, da jurisdição brasileira, instrumentalizar o princípio pro persona e esses diálogos multiníveis? O controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade emerge aqui como uma ferramenta poderosa que não apenas a magistratura, mas todas e todos aqueles que operam dentro do sistema de justiça têm para a realização dessa proteção ampliada de direitos. E aqui, o recém-lançado Estatuto da Magistratura Interamericana vem dizer o que, na verdade, já estava inscrito nas normas constitucionais e convencionais de direitos humanos, que fazer controle de convencionalidade não é uma faculdade, é um dever da magistratura brasileira. Seja a magistratura de primeira instância, sejam os tribunais, sejam as cortes superiores. Todos exercem controle de convencionalidade. É a teoria do chamado duplo filtro, que alguns autores, como por exemplo o professor Valério Mazzuoli, no Brasil, desenvolveram. Inclusive, salvo engano, foi com o professor Valério Mazzuoli que estive aqui no ano passado também, falando desses temas. Portanto, todos os juízes, todas as juízas, seja qual for o grau de jurisdição, seja o órgão colegiado, seja de piso, seja um tribunal superior, é fundamental o exercício do controle de convencionalidade como um dever também da função jurisdicional. Portanto, aqui esse duplo filtro vai nos falar que a norma precisa passar pelo crivo da constitucionalidade e da convencionalidade também. Obviamente que, dentro do nosso sistema constitucional, nós poderíamos dizer que dentro do bloco de constitucionalidade, os tratados e as convenções já estão incluídos, então bastaria fazer controle de constitucionalidade. Mas nós temos, desde 2008, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o precedente do recurso extraordinário 466343, que estabeleceu aí esse duplo controle, sobretudo para os tratados que foram incorporados antes do parágrafo 3º do artigo 5º e que, portanto, seriam materialmente constitucionais, mas não seriam formalmente constitucionais. De toda maneira como for, nós temos assentado esse dever de realização do controle de convencionalidade e muito antes de vir o Estatuto da Magistratura Interamericana nos dizer isso já estava dito de outro modo
dentro da nossa própria Constituição, justamente nesses parágrafos do artigo 5º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, e também nas obrigações convencionais que assumimos, sobretudo a partir da ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e depois com o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana com a cláusula de ratificação especial em 1998. Portanto, temos aqui um dever bem calçado, né? Seja agora na resolução do Conselho Nacional de Justiça, seja no nosso âmbito constitucional, seja no âmbito interamericano. Mas o que na prática significa julgar à luz da jurisprudência interamericana, fazer este controle de convencionalidade? É nada mais, nada menos do que um filtro de compatibilidade, né? A compatibilidade das nossas normas internas com os estándares internacionais de proteção dos direitos humanos. E quando falo, sobretudo, dos estándares interamericanos e do controle de convencionalidade fazendo referência à jurisdição interamericana, isso obviamente não exclui o âmbito global de proteção. Seja porque, em matéria de direitos sociais, o sistema interamericano ainda é bastante tímido. Temos uma recente e crescente, é verdade, desde o caso Poblete-Vilches versus Chile, em 2016, uma crescente jurisprudência em matéria de direitos sociais. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos, por exemplo, dedica apenas um artigo genérico para a proteção dos direitos sociais, falando na proteção progressiva desses direitos. Então, a Corte ainda aqui, dentro desses diálogos multiníveis, tem bastante a aprender, sobretudo com jurisdições constitucionais como a nossa, que apostaram num modelo robusto de proteção dos direitos sociais. Ainda que tenhamos tido reformas recentes que, de alguma maneira, afetam, né, o projeto social da nossa Constituição, esses direitos estão lá, né, solidificados dentro das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Portanto, é essa compatibilidade, é essa harmonização das normas internacionais, regionais e globais, que o sistema de justiça precisa resguardar quando dá resolução de um caso concreto, quando dá aplicação aí, do direito, né, a uma determinada demanda. Nós falamos em controle de convencionalidade no Brasil, sobretudo de modo mais robusto a partir desse precedente que citava, do Supremo Tribunal Federal de 2008 em diante, mas, como dizia, desde 2003, a Corte Interamericana já vem num crescente desenvolvimento da sua jurisprudência sobre controle de convencionalidade. E essa ideia de ser uma obrigação da magistratura o desenvolvimento do controle de convencionalidade está assentado num voto, aí sim, não mais um voto apartado, mas do plenário da Corte Interamericana de 2010, um caso contra o Uruguai, professor Hugo, caso Gelman versus Uruguai, em que a Corte, julgando, não era uma matéria de direitos sociais, era uma matéria relativa à justiça de transição e leis de anistia, em que a Corte, né, reiterando a sua jurisprudência nesse tema, fala que há um dever geral de realização do controle de convencionalidade e que, inclusive, independe de provocação. É um dever ex officio da magistratura levar ao efeito, da mesma maneira que estamos muito acostumados a fazer controle de constitucionalidade, como também um dever da magistratura. É, portanto, um papel do Poder Judiciário levar isso adiante. E assim, o controle de convencionalidade no Brasil nasce, né, junto com a própria ideia de defender a Constituição, e apesar de nós termos aí uma querela, a qual não vou entrar, né, os professores de Direito Constitucional gostam bastante de ficar discutindo, né, com os professores de Direito Internacional, professora Tatiana, sobre o status hierárquico dos tratados, hierarquia supralegal, infraconstitucional, constitucional. Não nos cabe aqui essa discussão hoje. O que nos cabe é, na verdade, uma leitura de boa-fé do que o nosso próprio Constituinte, em 88, nos propôs, quando disse no parágrafo 2º do artigo 5º que o nosso já generoso rol
de direitos fundamentais seria encorpado pelos tratados internacionais dos quais a República Brasileira faça parte. Portanto, sem entrar em discussões hierárquicas formais, do ponto de vista material, foi uma escolha do nosso Constituinte em 88, né, destacar aí essa expansão, quando menos material, do nosso bloco de constitucionalidade. Isso, a meu ver, ainda que com alguma dificuldade, foi reforçado com a inclusão do parágrafo 3º, né, que vem somar aí também a perspectiva formal junto com a perspectiva material. Nós já tínhamos esforços crescentes dentro da jurisdição brasileira no sentido de afirmar esse controle de convencionalidade. Ainda em janeiro de 2022, né, mais de 4 anos atrás, o mesmo Conselho Nacional de Justiça emitiu a recomendação, não resolução, mas uma recomendação 123, que recomendava a todos os órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e das convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil. Isso nada mais é do que o próprio parágrafo 2º do artigo 5º já reiterava, e nada mais é do que a realização do controle de convencionalidade. E essa resolução ainda avançava falando que haveria de se ter a priorização do julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material e imaterial das vítimas de violações de direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana. Aqui não se trata mais de controle de convencionalidade, sim de cumprimento de sentença. Cumprir as condenações das quais o Brasil faz parte. Em matéria da jurisdição laboral, nós temos 2 grandes casos que vêm dessas condenações. Em 2016, temos o caso da Fazenda Brasil Verde, que é o primeiro e o caso referência no sistema interamericano sobre escravidão contemporânea, cujo segmento e cumprimento ainda pende, né? A unidade de monitoramento e fiscalização do CNJ tem o painel do cumprimento das decisões, e ainda temos, né, avanços internos a fazer nesse sentido. E mais recentemente também o caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, né, também envolvendo aí matéria da jurisdição laboral, e que exige, né, esforços não apenas do judiciário, mas também do judiciário brasileiro no cumprimento dessas sentenças. Portanto, nós temos aqui, e aqui já me encaminho para a conclusão, nós temos, portanto, um impacto relevante do controle de convencionalidade no Brasil e que nos exige uma mudança de postura. Né? Nós temos aqui uma outra chave para olhar não apenas a Constituição, não mais, né, como um fenômeno interno, isolado e desconectado, ao contrário, como um fenômeno transnacional que se articula em prol da proteção das pessoas concretas, das pessoas de carne e osso, né? E daquelas e daqueles mais vulneráveis, que mais precisam da tutela dos direitos humanos. Isso exige, de fato, uma mudança de postura também da magistratura, que deixa de ser aplicadora do direito interno e também passa a ser mediadora de ordens jurídicas, né, com uma dimensão bastante relevante na construção dos sentidos dos direitos humanos. Aqui não é um modelo mero de transposição, não é pegar só o que as normas internacionais determinam, ao contrário, é partir delas e densificar também nas nossas conjunturas nacionais o que significam os conteúdos daqueles direitos dentro desses contextos, sobretudo na nossa região, uma região profundamente marcada por desigualdades estruturais, né, desigualdades de classe, de gênero. Vivemos na região mais desigual do mundo em termos socioeconômicos, e isso obviamente tem profundas repercussões na proteção dos direitos sociais e na proteção dos direitos trabalhistas também. Isso já vem se tornando uma realidade no Brasil. Nós temos, a partir do julgamento desses casos, impactos bastante concretos, e aqui vou me permitir muito brevemente citar
3 rápidos exemplos, sobretudo da minha área de pesquisa, que também envolve direito e gênero, a proteção, sobretudo, das mulheres, né? Hoje, no Brasil, não se pode falar em proteção dos direitos das mulheres sem falar no constitucionalismo multinível, sem falar nessas normas internacionais de proteção dos direitos humanos. A Lei Maria da Penha é fruto desses diálogos. Nós termos o reconhecimento e um tratamento robusto contra as práticas de feminicídio, são decorrentes desse diálogo. O protocolo com perspectiva de gênero, editado pelo CNJ, para que não apenas a magistratura, mas todo o sistema de justiça adote uma perspectiva de gênero, vem diretamente do caso Márcia Barbosa e outros, que o Brasil é condenado no sistema interamericano, e mais recentemente, o protocolo para julgamento com perspectiva racial, também vem do caso da Neuza dos Santos e da Gisele Nascimento, que é também um caso relativo a uma discriminação num processo seletivo de contratação de trabalhadores e trabalhadoras, em que essas 2 trabalhadoras foram preteridas por serem negras e sequer conseguiram formalizar perante o sistema de justiça a sua reclamação sob a alegação da ausência de provas, né? Então, nós temos, de fato, impactos concretos que vêm desses diálogos, né? E, sem a menor dúvida, cabe a todas e a todos nós que estamos dentro do sistema de justiça essa construção institucional que, obviamente, a meu ver, ganha um reforço robusto com o Estatuto da Magistratura Interamericana, mas muito mais por ele compilar e densificar do que propriamente por inovar no campo aí dos deveres e das responsabilidades em relação ao controle de convencionalidade. Porque, ao fim e ao cabo, o controle de convencionalidade é uma ferramenta que permite à jurisdição, que permite ao Poder Judiciário fazer justamente o que a jurisdição, dentro do nosso modelo constitucional, foi pensada para fazer: proteger direitos e proteger pessoas. É isso. Muito obrigada. Professora Melina, é sempre um prazer ouvi-la. A sua didática, a clareza com que fala, é impossível. A gente pode estar preocupado, um pouco desanimado. Convenhamos que a situação do direito do trabalho e da justiça do trabalho, para nós que operamos e dependemos dela no momento, não é um momento para maiores otimismos, mas quando a gente ouve e estuda, me lembra sempre uma frase de uma série que era famosa quando eu era adolescente, acho que era Arquivo X, os que foram adolescentes nos anos 90, a Tati e o André vão lembrar provavelmente, que a verdade está lá fora. Então, fazendo uma brincadeira com essa questão, mas isso nos leva à compreensão e à reflexão do quanto nós precisamos nos debruçar sobre o estudo dos direitos humanos, do direito internacional, professora Tatiana, porque quando parece que não há mais, estamos cercados por todos os lados, talvez a verdade esteja lá fora. Então, muito obrigada, professora, por trazer a sua contribuição. André, não fala isso porque nós somos colegas de faculdade, senão você vai acabar com a minha percepção de que eu sou jovem ainda. Seguindo aqui, a professora Maria Cecília de Almeida Monteiro. A professora é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, pós-doutorado em Direito Laboral pela Universidade de Valência, mestre em Direitos Sociais pela PUC de São Paulo. A professora ela é professora titular e coordenadora do Stricto Sensu da UDF, membro do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Políticas Públicas e Meio Ambiente do Trabalho e do Grupo Pesquisa Sindicalismo da UDF, membro do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da Universidade de Brasília, membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, integrante do Comitê Científico da Cátedra Brasil-Espanha, foi assessora da ministra Adelaide, de 2011 a 2023, e advoga no âmbito do TST. E a professora Maria Cecília nos brindará com a palestra Direitos Humanos Trabalhistas e Convenções da OIT na Negociação Coletiva. Professora, muito obrigada.
Boa tarde aos que sobreviveram à tarde de debates. Aqui agradeço a honra do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná pelo convite, na pessoa da doutora Tereza Gosdal. Agradeço aos meus colegas de mesa, minhas colegas de mesa, a doutora Thais, doutora Milena, pela honra de compartilhar esse painel. Queria cumprimentar o líder do nosso grupo de pesquisa, sindicalismo, professor Maurício Godinho Delgado, e cumprimentar a todos os presentes, todos e todas, em especial aos alunos que vieram de Brasília prestigiar, assistir esse evento extraordinário e que tiveram a oportunidade riquíssima de ouvir os debates hoje à tarde desenvolvidos. O tema precedido aí de forma brilhante pela doutora Milena, direitos humanos laborais, né, e a interconexão desses direitos humanos laborais com a negociação coletiva foi o desafio que me foi colocado, né? Eu tentei dividir a nossa exposição em 3 momentos. Num primeiro momento, falando sobre a concepção dos direitos humanos. Num segundo momento, tentando contextualizar o mundo do trabalho em que nos apresenta hoje a intersecção com esses direitos humanos. E num terceiro momento, a negociação coletiva e de que forma ela interage nesse mundo do trabalho e de que forma ela pode atuar como uma fonte de efetividade dos direitos humanos. Então, num primeiro momento, vamos tratar dos direitos humanos numa perspectiva histórica, né? Como diria o Norberto Bobbio, esses direitos humanos, eles não surgem de num único momento, eles são direitos que vão surgindo ao longo de lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. E, obviamente, nesse sentido, o movimento sindical, o sindicalismo, ele atua de forma decisiva na construção e na efetivação de direitos humanos historicamente conquistados, né? Esses direitos humanos, eles se multiplicam, eles aumentam a sua extensão, a titularidade de novos sujeitos e também são densificados ou esvaziados, de acordo com o contexto histórico, né? Então, o direito do trabalho, como um direito social, ele está englobado nesse arcabouço de direitos humanos que inclui direitos civis, políticos e sociais, como um direito social fundamental para a dignidade humana. E, na perspectiva da nossa abordagem hoje, é importante lembrar da eficácia horizontal dos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, em um primeiro momento, surgem para se opor aos abusos do Estado, mas se consolidam e se colocam hoje de forma horizontal, fazendo com que todos sejam, então, responsáveis pela sua efetivação, pelo respeito e pela sua promoção, né? Na negociação coletiva, esse diálogo social desenvolvido entre os atores da negociação, empresários, empregadores e trabalhadores, tem que estar sempre pautado numa perspectiva horizontal de efetividade dos direitos humanos. Então, essa é uma primeira questão que se coloca. Já foi dito aqui de forma brilhante pelo professor Hugo, pela professora Melina, sobre o bloco de constitucionalidade, né? Quando se busca que os sindicatos se apropriem do conteúdo essencial dos direitos humanos em busca de sua efetividade, é preciso que se compreenda esses direitos humanos no seu eixo global, no seu eixo regional, no seu eixo nacional, nessa tutela de direitos humanos que forma esse bloco de constitucionalidade, passando aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, Declaração de Filadélfia, Pacto Internacional de Direitos Civis de 66 e o Pacto de Direitos
econômicos, sociais e culturais de 66 também. Esse bloco internacional, que forma o primeiro eixo de proteção, inclusive nas lições do professor Maurício Godinho Delgado, né, que fala sobre esses 3 eixos de proteção, partindo da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, coloca que todo homem tem direito à remuneração igual por igual trabalho. Então, lá atrás, quando hoje estamos discutindo a lei da igualdade salarial, essa igualdade é um direito humano que já foi consolidado em 1948 pela Declaração Universal, né? O direito a uma remuneração justa e satisfatória, o repouso, o lazer, e que hoje nós falamos sobre desconexão, já estavam previstos lá em 48 na Declaração Universal. A limitação razoável de horas de trabalho. Hoje a pauta é a redução da jornada 6x1, pois a redução da jornada 6x1 está dentro de um contexto de efetivação desse direito humano, que é a limitação razoável das horas de trabalho. O direito ao trabalho em si, o direito à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, tudo isso numa perspectiva internacional dessa tutela de direitos humanos, né? No campo do direito coletivo, organizar sindicatos e proteger os interesses dos trabalhadores também é um direito humano. E para que os sindicatos se organizem, é preciso que nós compreendamos que a proteção contra atos antissindicais é essencial. Não existe liberdade sindical sem proteção contra atos antissindicais. É uma premissa da liberdade sindical que se tem a liberdade para atuar, né, como um direito humano. O eixo regional de proteção aos direitos humanos, no âmbito da América Latina, pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tem tido cada vez mais projeção. Vimos a doutora Melina falando das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A resolução 123 do CNJ aponta para a necessidade de observar-se as convenções e tratados internacionais de direitos humanos e as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A fábrica de fogos Brasil Verde, na qual o Brasil foi condenado, num caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, deflagrou, inclusive, o primeiro julgamento na perspectiva interseccional, porque as mulheres que foram vítimas da fábrica de fogos Brasil Verde eram pretas e pobres. Então, há uma repercussão no ordenamento jurídico interno hoje de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que mostra a importância desse bloco de constitucionalidade. Avançamos com a inclusão de mais um princípio entre os princípios da OIT, um quinto princípio, além da liberdade sindical, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho infantil, fim da discriminação. Temos agora um ambiente de trabalho seguro e saudável como um princípio da Organização Internacional do Trabalho e que pode ser objeto de negociação coletiva a partir de cláusulas específicas que visem dar efetividade a esse princípio. Então, vimos o eixo internacional, o eixo interamericano e o eixo nacional com a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, que tem como fundamento o valor social do trabalho e a dignidade humana ao lado da livre iniciativa. A negociação coletiva, ela está ali. Ela está como fundamento, porque nós temos a iniciativa, a livre iniciativa e o valor social do trabalho em um diálogo, no próprio artigo 1º da Constituição Federal. E aparece a negociação coletiva em vários outros momentos, inclusive em que a Constituição Federal coloca de forma expressa que somente se poderá alterar, reduzir ou modificar de qualquer forma esses direitos a partir
de uma negociação coletiva desenvolvida por intermédio dos sindicatos, né? Tanto no artigo 7º quanto no artigo 8º. Então, a força do direito sindical e da negociação coletiva aparecem de forma expressa no nosso texto constitucional. Desse arcabouço jurídico de proteção, de tutela dos direitos humanos, sociais e trabalhistas, emergem dois princípios que são fundamentais para nós compreendermos a sua identificação com a negociação coletiva. O princípio da vedação do retrocesso social é um princípio que tem uma perspectiva estática, ou seja, um princípio que não se modifica. A vedação do retrocesso social não permite qualquer concessão. E o princípio da progressividade. Esse sim, numa perspectiva dinâmica. Ou seja, é possível que se modifiquem direitos trabalhistas e humanos numa perspectiva agregadora de direitos. Então, feito esse primeiro recorte, traçando um panorama geral desse bloco de constitucionalidade que baseia os direitos sociais trabalhistas, os direitos humanos trabalhistas em âmbito nacional, vamos trabalhar um pouquinho com a negociação coletiva, direitos humanos trabalhistas em um contexto de capitalismo globalizado. Não é possível a gente falar em direitos humanos, em historicidade de direitos humanos, sem perceber onde nós estamos hoje. Em que momento histórico nós estamos hoje? Nós estamos num momento histórico de mudança do padrão de acumulação de capital, em que predomina o capital financeiro, a redução do custo do trabalho pela precarização, através de terceirização, pejotização e uma profunda concentração de renda. Eu trouxe alguns dados de países que têm o PIB menor do que o valor de mercado de empresas globais. Então, por exemplo, o PIB do Brasil, 2,2 trilhões, é menor do que o da Apple, que é de 3 trilhões. A Argentina, 640 bilhões, a Microsoft, 3 trilhões. A Amazon, 1,7 trilhões, a Grécia, 240 bilhões, Portugal, 300 bilhões. A Aramco, 2 trilhões, o Chile, 330 bilhões. Então, há uma desproporção gigantesca hoje entre o Estado e a iniciativa privada, e isso reflete numa redistribuição de poder, no aprofundamento das desigualdades e em novos desafios. Nós temos um ranking de 100 entidades com maior receita anual no mundo, 26 países e 74 empresas, entre as 6 maiores economias do mundo. 26 países e 74 empresas. Então, essa acumulação de capital, essa mudança, essa transformação do modelo capitalista atinge de forma direta o sindicalismo e a negociação coletiva. Por quê? Porque a partir dessa concentração de renda, nós temos também um aprofundamento das desigualdades e novos elementos contribuem para a formação da própria subjetividade do trabalhador e que afetam a sua relação com o sindicato e com o mundo do trabalho. Nesse contexto de mudanças objetivas e subjetivas, em que muda a forma de organização do capital e muda também a perspectiva subjetiva do trabalhador, os atores sociais, os estados, as organizações não governamentais, os organismos internacionais, sindicatos e empresas também estão se reorganizando. E é preciso a gente lembrar numa questão importante que foi colocada desde o início pelo presidente, na sua fala de abertura. Num contexto mundial de crescimento da extrema-direita, o ambiente democrático é essencial para a negociação coletiva. E o poder
dessas empresas, muitas delas envolvidas em redes sociais, em mídias, contribui para a deslegitimação do movimento sindical, para a criminalização dos movimentos sociais e dos próprios sindicatos. Esse novo poder, ele afeta a negociação coletiva e afeta esses atores sociais. Eu gosto muito de um autor, que é o Cal Polanyi, e ele fala sobre a fúria insaciável do mercado. Ele diz que o mercado é insaciável e é preciso haver uma regulação desse mercado para que o capitalismo não se autodestrua. Nesse sentido da regulação do mercado e da tentativa de impor limites a esse capitalismo que o Polanyi chama de moinho satânico, a ONU aprovou 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. São 17 metas para serem alcançadas até 2030. Essas metas foram consolidadas numa Agenda 2030, e que são nortes que apontam para a humanidade o seguinte: vamos fazer isso para sobreviver, vamos fazer isso para manter a paz social. A ideia é que, se não houver uma regulação, se não houver uma mudança, nós caminhamos realmente para uma encruzilhada histórica. Esse compromisso das ODS, da Agenda 2030, foi firmado em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. E entre esses compromissos, o compromisso número 8 do trabalho decente é um direito humano fundamental, o direito humano ao trabalho decente. Então, essa ideia de trabalho decente, de trabalho regulado, de um trabalho protegido, ela é essencial para a sobrevivência e da dignidade da própria sociedade. Tá? E aí vem uma pergunta: qual é a dimensão da responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos sob a ótica do direito internacional dos direitos humanos? Primeiramente, há uma responsabilidade na medida em que o diálogo tripartite é a base da Organização Internacional do Trabalho. Então, há uma responsabilidade das empresas também, especialmente as multinacionais, em adotar políticas responsáveis, evitando consequências negativas das suas operações nas cadeias e também se responsabilizando pelas cadeias produtivas. Há uma responsabilidade das empresas, quando se trata de trabalho decente, em garantir a eliminação de trabalho forçado, trabalho infantil, promover a não discriminação e a liberdade sindical. Há responsabilidade das empresas também com as próprias recomendações da OIT. A OIT, na recomendação do 204, diz que as empresas devem facilitar a transição dos trabalhadores da economia informal para a economia formal, garantindo cobertura legal e proteção social. Diz a recomendação 111 e a recomendação 90 da OIT, e isso é um compromisso com o trabalho decente, que deve haver a promoção da igualdade e da não discriminação. Do ponto de vista do Estado brasileiro, a Lei 14.611, a Lei da Igualdade Salarial, já obriga as empresas com mais de 100 empregados a tomarem medidas para a afirmação e a redução da desigualdade. A afirmação da igualdade e redução da desigualdade, né? Mas é um compromisso com um direito humano, o direito à igualdade e não discriminação. A idade mínima de proteção ao trabalho, recomendação 146, também é uma indicação de compromisso numa eficácia horizontal relacionada aos direitos humanos, né? A relação de trabalho protegida, da recomendação 198, e essa é fundamental no momento que nós estamos vivendo de plataformização do trabalho, né? De
esvaziamento da proteção social. A recomendação 198 orienta sobre a correta interpretação e definição do que seja o vínculo de emprego, buscando evitar a precarização e garantindo a proteção dos trabalhadores. Segurança no trabalho, recomendação 164, ela vem para detalhar justamente as formas de implementar a Convenção 165. Há um relatório da ONU, da OIT, de 2024, que ressalta a importância do diálogo social e o incentivo à negociação coletiva entre sindicatos e empregadores. Tudo isso para passarmos para agora um campo de qual é a dimensão da responsabilidade dos sindicatos em matéria de direitos humanos, sob a perspectiva e a ótica do direito internacional dos direitos humanos. Claro que, numa perspectiva do ODS 8, do trabalho decente, empresas e empregados, trabalhadores e empregadores, numa ideia de eficácia horizontal dos direitos humanos trabalhistas, têm que estar comprometidos com a efetividade do trabalho decente, né? Entretanto, no Brasil especificamente, a reforma trabalhista causou impactos profundos no sindicalismo, né? Aumentou a fragmentação dos sindicatos, colocou a prevalência do negociado sobre o legislado no momento em que os sindicatos foram fragilizados, inverteu a hierarquia dos instrumentos normativos, permitiu a negociação individual, o que também enfraquece o poder dos sindicatos, essa negociação individual em uma série de direitos, eliminou a ultratividade dos acordos e das cláusulas coletivas, o que também resultou em perda de direitos trabalhistas, e reduziu significativamente a ponto de asfixiar financeiramente alguns sindicatos. Esse processo de desconstrução dos direitos trabalhistas e dos sindicatos tem repercutido na negociação coletiva. A negociação coletiva, infelizmente, num cenário de enfraquecimento dos sindicatos, tem sido utilizada também como um instrumento de precarização, né? Hoje, a pauta que chega muitas vezes na mesa de negociação é a pauta do empregador. Olha, isso é o que eu quero cortar. O que vocês querem que eu corte? Então, não se trata mais de agregar direitos, né? É uma pauta negativa, é um instrumento de precarização. Isso se respalda também na própria sinalização que a reforma trabalhista deu ao permitir, no artigo 611, que se flexibilizasse uma série de direitos, entre eles direitos relacionados a direitos humanos, como a saúde e a segurança do trabalho, né? Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo passaram a tratar de temas que são inegociáveis, como saúde e segurança no trabalho, no sentido de reforma em PEJOS, né? Aquela lógica que nós tínhamos lá da prevalência dos direitos humanos e da progressividade dos direitos humanos acabou invertida, né? No caso concreto, né? No caso concreto, o princípio da prevalência dos direitos humanos e da irreversibilidade dos direitos humanos foi flexibilizada pelo artigo 611, né? E ainda com um agravante, né? Com uma decisão do tema 1046 que permitiu a negociação coletiva independente de explicitação de vantagens.
compensatórias, né? Então, a desconstrução dos direitos trabalhistas por intermédio da negociação coletiva vem pelo artigo 611, vem pelo fim da ultratividade e vem pela possibilidade de negociação sem contrapartida, tá? Mas é preciso que a gente enfrente com as nossas armas, que são a Constituição, os direitos, o direito internacional, a luta dos trabalhadores historicamente organizados, enfrente essa desconstrução dos direitos trabalhistas e os direitos, nesse momento em que o direito interno é fragilizado, muitas vezes utilizar o direito internacional pode ser uma perspectiva interessante na negociação coletiva. Uma série de convenções, como a Convenção 87, a Convenção 88, a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação, as convenções relacionadas à saúde e segurança no trabalho, podem ser utilizadas como norte para a elaboração de cláusulas concretas para a proteção dos trabalhadores. Então, cláusulas que trabalhem segurança e saúde no trabalho. O sindicato pode levar o conteúdo das convenções internacionais da OIT, a ideia das ODSs, da Agenda 2030, para uma mesa de negociação. A igualdade e não discriminação, cláusulas concretas, não cláusulas genéricas, mas cláusulas concretas que dão efetividade ao direito à igualdade e à não discriminação, podem ser inseridas em acordos coletivos, né? Retomando aí, nos apropriando tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto das convenções internacionais da OIT. Então, pode a empresa, por exemplo, se comprometer a políticas de diversidade, com cotas extralegais, cotas que surjam a partir de negociação coletiva, né? Que agregue LGBTQIA+, que agregue negros, mulheres, minorias. Pode a empresa, por exemplo, estabelecer canais de denúncia contra o assédio. Isso pode estar numa cláusula de um acordo coletivo. Isso dá efetividade a um direito humano fundamental, que é a proteção contra a discriminação e o assédio, né? Pode a empresa, por exemplo, estabelecer programas de capacitação com data e hora para acontecer, nada de cláusula genérica. As cláusulas genéricas, elas já estão contempladas nos acordos e convenções coletivas. Nós precisamos de cláusulas de efetividade, né? A empresa pode, por exemplo, apresentar relatórios sobre o quadro de igualdade salarial, independente de estar nesse âmbito da lei de igualdade salarial. Empresas menores podem também adotar o mesmo paradigma da lei, né, numa negociação coletiva. Pode ser instituídas comissões paritárias para acompanhar casos de discriminação dentro da empresa. A empresa pode colocar, por exemplo, inserir no seu regulamento interno a obrigatoriedade do respeito ao nome social do trabalhador dentro da empresa. Enfim, podem desenvolver programas de valorização da mulher, podem desenvolver contratação de pessoas com deficiência, assegurando acessibilidade, ou seja, numa perspectiva de direitos humanos, é possível pensar em cláusulas efetivas para serem inseridas na negociação coletiva, numa perspectiva também de dar efetividade ao trabalho decente e de fazer com que esse bloco de constitucionalidade seja realmente um norteador das ações sindicais em um momento em que nós temos um refluxo do direito do trabalho em âmbito nacional. Então, fica aí a questão: qual é o papel dos sindicatos na defesa dos direitos humanos trabalhistas em um cenário de crise? Primeiro, resistência.
tentar resistir à negociação coletiva em PEJOS. Segundo, chamar a responsabilidade social da empresa. Trabalhar a ideia de que o trabalho humano é um valor, né? É um valor que pode ser agregado também à imagem da empresa, né? Numa mesa de negociação, esse argumento pode ser importante. E, por fim, os sindicatos têm também compromisso de luta, não apenas para resistir e não perder, mas para avançar e ter mais direitos. Então, a negociação de cláusulas concretas para a afirmação dos direitos humanos. 00 deu certinho. Muito obrigada. Professora Maria Cecília, que importante relembrar do papel da negociação coletiva nesse evento e nesse momento. Em tempos de tema 1046, em que uma das principais discussões que nós temos na Comissão de Direito Sindical, da qual hoje eu tenho a honra de presidir, está aqui representando sobre os limites, muitas vezes os advogados que assessoram os sindicatos estão muito preocupados com os contornos normativos internos do país, com a preocupação com a legalidade do instrumento coletivo que está sendo negociado, porque foi isso que eles aprenderam e lidaram o dia inteiro. Então, nós pararmos um momento e relembrar que a negociação coletiva, ela pode ser um instrumento de efetivação de normas de direito internacional, ele pode ser um instrumento de efetivação concreta de direitos humanos laborais, professora Melina, para a gente sair do campo abstrato apenas do estudo e sim observar aquilo como concretude. E para aqueles que atendem também o patronal estarem atentos para a análise da convencionalidade dos instrumentos coletivos, obviamente, além da magistratura que tem o dever, como a professora Melina bem lembrou. Então, parabéns mesmo. E se eu fui extremamente econômica nos cumprimentos iniciais, inclusive obedecendo a ministra Daniela, do STJ, que deu um chamão nos advogados e que está certíssima, devemos ser muito objetivos, não posso sê-los no encerramento e no agradecimento. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar, em primeiro lugar, a Escola Judiciária, em nome da doutora Simone, da doutora Patrícia, doutora Tereza, agradecer, parabéns, a gente sabe o quão trabalhoso é pôr um evento desse em pé, agradecer todos os servidores que estão aqui trabalhando nos bastidores, porque a gente sabe que sem eles isso não acontece, agradecer, doutor Arion, ao TRT aqui da 9ª Região, que sempre e de novo recebe não apenas a magistratura, mas recebe a advocacia e neste momento hoje especial recebe a sociedade civil. Estou vendo ainda vários dirigentes sindicais que desde manhã já na universidade, professora, e assim continuam. Então ter esse espaço democrático é fundamental para a sociedade civil, a qual a advocacia representa. Então, obviamente, aqui falo em nome também da advocacia, parabenizar, ministro, a preocupação do TST e, obviamente, toda a sua carreira acadêmica voltada ao sindicalismo. Estamos todos ansiosos para ouvir a palestra amanhã. Então, agradecer à advocacia que dedicou o seu espaço, e aqui eu faço em nome dos membros da Comissão de Direito Sindical que ainda estão presentes, e a todos os demais magistrados e demais membros da sociedade civil. Parabéns e que bom que nós podemos ter uma tarde discutindo esses temas tão importantes. E amanhã o dia continua com painéis. Eles vão dar o recadinho oficial, mas creio que seja a partir das 8h30 da manhã. Então, seremos brindados aí com mais um dia inteiro de discussões profundas. Parabéns a todos, espero que tenham todos uma excelente noite. Muito obrigada pela oportunidade de trazermos essas discussões. Abraço a todos.